importante, esse livro tão importante para quem se interessa com infância, com a terapia da relaxação. É um espetáculo mesmo esse livro que eu tive a oportunidade de traduzir. Eu vou contar rapidinho a minha história com a Marika. Alors, Marika, je raconte un petit peu notre histoire de nous deux et après de nous trois, ok? D'accord. Então, eu conheci a Marika em 1984, quando estive no Brasil, em Paris, estudando com o Bergès, lá no Hospital Santane, e fazendo a formação em relaxação lá na Salpêtrière, com a Madame Laforge, que era brava, ela não era muito simpática, não. Bom, e aí nós fizemos um laço muito legal e eu comecei a trazer a relaxação com a Brigitte Maggio, que era uma outra francesa de Marseille, que também tinha a formação do Bergès, e a gente deu duas turmas de formação em Fortaleza, uma no Rio de Janeiro, e depois a Brigitte se afastou, e os anos foram passando, porque eu estou falando de 84, depois da década de 90, e na época de 90 era pela Associação Brasileira de Psicomotricidade de Fortaleza, sob a direção, na época, de Cláudia Jardim, e há 2 anos, Maria Luísa e eu, né, que também temos uma longa história por outro caminho, pensamos em retomar esse percurso, não é? E fizemos alguns seminários teóricos antes de organizar a vinda da Maricá para Salvador. E vou passar, então, a palavra para Maria Luísa, para ela contar esse percurso. E se você falar devagarzinho, eu vou traduzindo para a Maricá, tá bom? Tá, tá joia. Então, muito prazer estar aqui com vocês, né, dividindo esse momento. Agradecer também ao Marcelo, né, Marcelo, por sempre esse apoio, né, a essa produção dos textos, né, esse livro que Maricá nos presenteia, né, com toda a história da relaxação, né, inicialmente trazida por Jean Bergès e seguida aí, né, por muitas que Maricá, junto com ele, foi construindo, né, essa trajetória. Então, é um livro muito importante. Eu quero te agradecer, Marcelo, por essa oportunidade desse investimento, né, de traduzir isso para o português. E Vera, você, pelo seu trabalho, né, dessa tradução, porque sem isso a gente não teria condições de estar tendo acesso, né, a esse material tão rico que é esse livro. Você quer Bem, traduzir, Vera, ou não? Marika, elle remercie Marcelo pour la publication, remercie à Moi toi. aussi, moi aussi, je le remercie. Marika também te agradece, Marcelo. Elle remercie la qualité de l'ouvrage et du livre. Elle remercie à moi pour la traduction et elle dit que c'est un livre très important pour ceux qui veulent connaître la relaxation Bergès. Uhum. E assim, o meu caminho, né, dentro da psicomotricidade vem muito pelo percurso de Jean Bergès, porque pela linha psicanalítica, né? Então eu sempre fui lendo muito a literatura de Jean Bergès. E num determinado momento eu e Vera, né, Vera me convidou um pouco para fazer essa parceria com ela, justamente por dividir esse interesse, né, pela relaxação e pela sustentação teórica que a relaxação Bergès-Bones tem, né, que é a orientação psicanalítica. T'as compris, Marika? Oui, j'ai On compris. semble justement parce qu'on partage le corps théorique de la relaxation et qu'elle se trouve bien à l'aise parce que ça vient de la psychanalyse. E eu e Vera, a gente se conhece já tem um bom tempo, né, Vera? E a gente tem essa afinidade
esse ponto de encontro aí mesmo, né? Que a gente, Vera teve realmente uma formação na França mesmo, né? Com a relaxação. A minha formação vem pela presença de Maricá, né, que nós já trouxemos ela duas vezes aqui em Salvador, né? Eu e Vera nos organizamos, né? Esse já é o segundo grupo agora, julho passado, nós trouxemos o segundo grupo. Então, nós temos hoje aqui no Brasil uma média de 14, 28 pessoas, né? Que fizeram a formação da relaxação Maricá Nesse Bergès. nosso momento, né? Nesse Esse nosso momento. É, porque você teve outros, né, Vera? é, é. Mas Verdade. é importante isso. On a déjà presque 70 personnes formées en relaxation Bergès depuis que j'ai commencé et aujourd'hui avec Maria Luísa. Muito legal. Deve ter É, umas 70 já pessoas deve no. ter bem mais gente. A gente precisa reunir essas pessoas, né, Vera? Isso vai E ser eu bom. acho, e acho que esse livro tem uma importância muito grande, né? Porque até então não tinha nada publicado em português, a não ser Exato. artigos, né? C'est un livre important parce qu'il n'y avait aucun livre de relaxation Bergès publié en portugais. Il n'y avait que des articles. Né? E eu e Vera estamos com esse projeto de seguir, né? Dando formação, seguir com supervisões, né? A gente tem um grupo de supervisão com a Maricá, então nós queremos dar prosseguimento, né? A essa abordagem, essa metodologia, né, Maricá? Aqui, porque muito Formação embora continuada, né? é, Essa formação continuada. porque muito embora, né, a relaxação, às vezes as pessoas pensam, ah, relaxação, a Maricá vai dizer muito melhor, mas é muito mais profundo do que só o ato de relaxar, né? Na verdade, É, não é o ato de relaxar, na verdade, é o ato de se observar quando se está relaxando, né? E por detrás disso tem toda uma construção teórica, psicanalítica, que dá sustentação a essa metodologia de trabalho, né? Então, estou muito feliz de fazer parte desse projeto junto com a Vera, junto com a Maricá, e seguimos em frente. tá aí. Então, Vai. Maricá, tu as compris ce que Maria-Louise a dit? Oui, Bon, très oui, bien. Alors, a gente peut passer la parole à toi pour parler du bouquin. A gente pode passar, Marcelo, a palavra Sí, para ela falar do sí, sí, livro? sí, sí. Adelante, Marica, va a hablar sobre el libro. Sim. Vera va a hacer la bon, traducción, va a hacer la Eu traducción. espero, só um pouquinho, eu espero que seja o primeiro de muitos. Hein, Marcelo? Sí. É. Uma coleção sobre relaxação. Ó, que Ó. lindo! Une Ojalá, collection sur la relaxation ojalá. bergère. Imagina. Allez, Marika, à toi. alors moi, je suis très contente que ce livre soit traduit en portugais Ela está muito contente que esse livro seja traduzido em português et je vous remercie de l'avoir fait. e ela agradece muito da gente, de Marcelo, tê-lo feito, né? Vera a fait ça très bien. Eu fiz uma tradução muito boa. Alors, ce livre a déjà été... Oui, Ahí está voilà. el libro. Ah, Ce livre a déjà été traduit en espagnol et en italien. esse livro já foi traduzido para o espanhol e para o italiano. Et donc, nous sommes très contents qu'il soit traduit en portugais. E a gente está muito contente que ele tenha sido traduzido em português. Alors, il fait suite au premier livre sur la relaxation qui avait été écrit par Jean Bergès en 75. Ele é a sequência do primeiro livro que foi escrito por Jean Bergès em 1975.
Et cette fois, il a été écrit par 5 psychologues et psychomotriciennes E dessa vez ele foi escrito por 5 psicólogos e psicomotricistas qui travaillent à l'hôpital Sainte-Anne depuis toujours. que À part- trabalham há anos no Hospital Santana. Alors, l'hôpital Sainte-Anne, c'est le lieu où la relaxation a été mise en place O Hospital Santana é o local onde a relaxação foi colocada em prática par Julian de Ajuria-Guerra por Julián de Árvore Guerra et Jean Bergès, e Jean Bergès, tous les deux à l'origine de la psychomotricité, todos os dois na origem da psicomotricidade, à cause de leur intérêt et de leurs travaux sur le corps. isso nasceu do interesse do trabalho que eles tinham, né, do pensar o corpo. Alors, ce livre présente la relaxation thérapeutique pour l'enfant, Esse livro, então, apresenta a relaxação terapêutica na criança, mais la relaxation thérapeutique peut aussi être proposée à des adolescents et à des adultes. mas a relaxação terapêutica Bergès pode também ser proposta para adolescentes e para adultos. Alors, ce livre montre clairement comment la relaxation thérapeutique peut apaiser les douleurs, les embarras, les difficultés des patients avec leur corps. Esse livro traz muitos exemplos de como é que a relaxação pode apaziguar muitas angústias, muitas dificuldades, muitos obstáculos que o sujeito pode encontrar com o seu corpo. Cette méthode se fait en touchant le patient Esse método é realizado tocando o paciente et en lui parlant e lhe falando também, par l'intermédiaire du transfert qui, évidemment, va naître entre le patient et le thérapeute et vice-versa. pelo intermédio da transferência que vai se estabelecer entre o paciente e o terapeuta e vice-versa. Le toucher et les mots du thérapeute en relaxation s'adressent au corps du patient, mais aussi à sa personnalité tout entière, évidemment. As palavras e o toque do terapeuta em relaxação se endereçam, né, ao corpo do paciente, mas também nele como um todo, sua personalidade. Et comme le disait Maria-Louisa tout à l'heure, les fondamentaux de la relaxation, ce sont les fondamentaux de la psychanalyse. E como Maria Luísa estava dizendo agora há pouco, os fundamentos da relaxação são os fundamentos da psicanálise. C'est-à-dire le transfert, l'inconscient Isso quer dizer, et le travail sur le corps. a transferência, né, o inconsciente e o trabalho sobre o corpo. Alors le corps, c'est toujours pour nous une énigme. O corpo é para nós sempre um enigma, Parce que c'est le corps qui est c'est le corps qui est le lieu des accidents somatiques, porque o corpo é o acidente, ou é o local dos acidentes somáticos, mais aussi c'est le lieu de l'image qu'on donne à l'autre mas é também o lugar da imagem que a gente dá ao outro et c'est aussi le langage qu'on adresse à l'autre. e é também a linguagem que a gente endereça ao outro. Et donc cette relaxation, elle va agir sur ces 3 registres. Le registre de l'organique, Então, a relaxação vai agir sobre esses 3 registros. O registro do orgânico, par exemple le trauma, la neurologie, por exemplo, os traumas, a neurologia,
mais elle va agir aussi sur le registre de l'image, donc Ela também l'image qu'on donne à l'autre, Perdão, ela também vai agir sobre o registro da imagem que a gente dá ao outro et aussi de tout ce qui se dit sur le corps, parce que le corps, il est parlé. e também daquilo tudo que se diz sobre o corpo, porque aqui o corpo é falado. Il est senti, il est représenté, mais il est parlé tout le temps. Importante lembrar que ele é sentido, ele é representado, mas ele é falado. Et ce sont ces trois registres de l'organique, de l'imaginaire et du langage qui E são font esses, notre identité. e são esses três registros, né, do orgânico, do imaginário e da linguagem que formam a identidade. Alors, cette relaxation thérapeutique, elle peut être pratiquée par des praticiens qui s'intéressent au corps. Essa relaxação terapêutica pode ser praticada pelos profissionais que se interessam pelo corpo, À des professionnels qui ont été formés à cette méthode et aos qui l'ont profissionais, compris de l'intérieur. aos profissionais que se formaram nessa metodologia Et qui l'ont compris de l'intérieur. e que a compreenderam dentro de si, né, que viveram essa experiência. Donc, ce n'est pas une technique, c'est vraiment un travail sur le corps du patient et sur celui du thérapeute aussi, bien sûr. E, então, não é uma técnica simplesmente. É um trabalho sobre o corpo do paciente e sobre o corpo do terapeuta, sem dúvida. Alors, avec les enfants, nous préférons pratiquer la relaxation en groupe. Com as crianças pequenas, a gente prefere praticar a relaxação em grupo, Parce que dans le groupe, à la fois l'enfant a un corps comme les autres, porque no grupo, às vezes, a criança tem um corpo como o dos outros, et en même temps, il est particulier puisque le thérapeute va venir s'adresser à lui individuellement dans le groupe. mas ao mesmo tempo ele tem algo de particular, porque o terapeuta vai vir a endereçar-se a ele de uma maneira individual no grupo. Et cette dynamique est tout à fait intéressante avec des enfants présentant évidemment tous les symptômes corporels que présentent les enfants, puisque le corps est toujours au premier plan. Isso é um recurso interessante para trabalhar com as crianças que apresentam os sintomas que estão no corpo, porque é no corpo que eles se apresentam, né, na infância. Alors d'abord, tous les troubles psychomoteurs, Claro, primeiramente, todos os transtornos psicomotores, et d'abord, cette fameuse instabilité motrice primeiramente, né, no carro de frente, assim, a instabilidade psicomotora, appelée maintenant TDAH, que hoje é chamada de TDAH, et pour laquelle la ritaline est donnée de manière trop importante, à mon sens. e, na opinião dela, para esse sintoma, né, o uso da Ritalina tem sido bastante excessivo, na opinião dela. Alors, qu'est-ce que la relaxation apporte à ces enfants agités? O que será que a relaxação traz para essas crianças agitadas? Petit à petit, elle leur permet de sentir qu'ils ont un corps à eux. Pouco a pouco, a relaxação vai permitir que essa criança perceba que ela tem um corpo dela, sur lequel ils peuvent compter, sobre o qual ela pode contar, com o qual ela pode contar, un corps qui va faire fondation, um corpo que vai ser fundação, fundante, né? et en même temps un corps qui est vivant.
e, ao mesmo tempo, um corpo vivo. Parce que souvent, ces enfants agités s'agitent pour ne pas mourir. Porque, frequentemente, essas crianças muito agitadas se agitam para não morrer. La relaxation est tout à fait indiquée aussi dans les troubles des apprentissages, A relaxação também é muito indicada nos transtornos de aprendizagem, où peu à peu, là aussi, l'enfant va faire l'expérience qu'il peut penser. onde pouco a pouco, nessa condição, a criança vai fazer a experiência de que ela pode pensar. Là aussi, il a un corps débarrassé de l'angoisse, si je peux dire, et Lá, ça lui permet de penser. naquele momento, ele tem um corpo que está desembaraçado da angústia e um espaço que o permite pensar. D'une manière générale, avec l'enfant, la relaxation thérapeutique permet la conquête de l'autonomie. De maneira geral, na infância, a relaxação permite a conquista da autonomia. La plupart des enfants, des garçons la plupart du temps, A maioria das crianças, e na sua maioria os meninos, sont extrêmement collés au corps de la mère, ainda estão muito colados ao corpo da mãe, dans une proximité qui ne permet aucune séparation. numa proximidade que não permite nenhuma separação. C'est comme si l'enfant n'avait pas une place à lui. Como se a criança não tivesse o seu próprio lugar. Il est toujours dans le corps de la mère. Ele está sempre dentro do corpo da mãe. Alors, la relaxation, très vite, elle va permettre de faire tiers. A relaxação rapidamente vai permitir a entrada do terceiro, né? Vai ser o terceiro elemento. De faire séparation. De realizar a separação. Et de trouver, comme le disait Jean Bergès, e de encontrar, assim como dizia Bergès, que l'enfant trouve une place d'où il peut parler. Que a criança encontre um lugar do qual ele possa falar, ela possa falar, ela é criança. Pas seulement une place, mais une place d'où il puisse parler. Não é só um lugar, mas um lugar do qual ele possa falar. Ça, c'est le plus important, d'où il puisse s'exprimer et dire ce qu'il souhaite. É um espaço do qual, perdão, ele possa se expressar e dizer o que ele sente. Alors, cette séparation, évidemment, elle est précieuse. Essa separação, é claro, que é muito preciosa. Et on voit très vite que les enfants prennent une toute autre position à partir du moment e a gente vê que as crianças realmente tomam toda uma outra posição a partir do momento où ils renoncent à être l'objet de la mère. Onde eles renunciam a ser o objeto da mãe. Et d'ailleurs, nous avons mis un sous-titre à notre livre qui est Corps, langage, sujet. Eles também, por causa disso, colocaram um subtítulo no livro, né? Corpo, linguagem, sujeito. Voilà, l'important pour nous, c'est que l'enfant puisse sortir de cette position d'objet. O importante para eles é que essa criança possa sair desse lugar de objeto. Où il est très bien. Onde ele está muito confortável. La mère aussi, la plupart du temps. Je dis la mère, mais enfin, la plupart du temps, c'est vrai que c'est la mère. Confortável. Tout le monde est très bien, mais l'enfant n'a aucune autonomie, ni pour penser, ni pour vivre. Tá tudo muito bem, mas a criança não tem a menor autonomia para viver. Et ça, c'est vraiment une des clés de la relaxation. E essa é realmente uma das chaves da relaxação. Un objectif et aussi
une dynamique. O objetivo é também uma dinâmica. Alors, je ne sais pas, Vera, tu as peut-être une question là? Não, Parce que peut-être oui, quelqu'un a une question. Alguma das pessoas que está nos ouvindo tem alguma questão que queira perguntar? É, ou eu não bien, estou, ou bien je parle un peu des adolescents et des adultes, ou então quand tu veux. dos adolescentes e dos adultos, Vera, podemos deixar as perguntas para final. podemos D'accord, deixar. On peut ok, laisser les questions pour la fin. j'ai compris. Bon, Ok. donc, un mot des adolescents et des adultes. Então vamos falar algumas coisinhas dos adolescentes e dos adultos. La relaxation est tout à fait précieuse chez l'adolescent Ela é muito preciosa na adolescência, a relaxação. qui est étonné et angoissé de O toutes les adolescente, modifications corporelles dues à la puberté. porque o adolescente está chocado, incomodado com todas as modificações corporais da puberdade. Alors, certaines fois, cette inquiétude se traduit par une exhibition Às vezes, essa inquietude se traduz por uma exibição, des conduites à risque, pardon, des conduites à risque, condutas de risco, né? des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, Transtornos alimentares, como a anorexia, a bulimia, des scarifications, machucar-se, né? ou alors soit c'est une exhibition, soit au Pode, contraire, c'est un mutisme. pode ser uma inibição e pode ser também um mutismo, ao contrário, né? Qui est tout aussi inquiétant que l'exhibition. Que é tão inquietante quanto a exibição. Alors, ces adolescents sont tout à fait... Enfin, il est très intéressant pour eux de faire de la relaxation. Esses adolescentes, é muito interessante para eles realizar a relaxação. La plupart du temps, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à parler de leurs difficultés Na maioria das vezes, eles não chegam, não conseguem falar das suas dificuldades. et la relaxation ne les oblige pas à parler. E a relaxação não obriga eles a falar. Isso é muito legal. Ils peuvent parler s'ils en ont envie, quand ils en ont envie. Eles podem falar se eles tiverem vontade, quando tiverem vontade. Mais la relaxation leur permet une expérience E a relaxação lhes permite uma experiência moins douloureuse, moins angoissante de leur corps, uma experiência menos dolorosa, menos angustiante do próprio corpo. quelquefois ce sont des relaxations qui ne durent pas très longtemps, quelques semaines, 2 mois. Normalmente são relaxações que não duram muito tempo, algumas semanas, 2 meses. Mais la relaxation leur permet d'accepter ce passage de l'adolescence Essa relaxação vai permitir, então, que eles possam aceitar essa adolescência, essa passagem da adolescência, où ils font le deuil de l'enfance onde eles fazem realmente o luto da infância et où ils vont vers un avenir qu'ils ne connaissent pas. e vão em direção a um futuro que eles desconhecem Et qui les angoisse. e que os angustia. Donc la relaxation, elle est tout à fait intéressante avec les adolescents, soit en groupe, soit individuellement. Então, a adolescência realmente é muito interessante com os adolescentes, quer seja na abordagem individual, quer seja na abordagem em grupo. On leur propose et c'est eux qui choisissent. A gente pode propor, mas são eles que vão escolher.
Alors, pour finir, les adultes, E para a gente fechar, vamos falar um pouquinho dos adultos. toujours soit individuellement, soit en groupe, Sempre a escolha pode ser individual ou em grupo. la plupart du temps, les adultes choisissent l'individuel. Na maior parte das vezes, na maioria das vezes, os adultos escolhem o individual. Et là aussi, la relaxation leur permet d'être moins embarrassés par un corps douloureux, persécutif, A relaxação, né, aqui também, né, os permite de se encontrar com um corpo menos angustiado, menos persecutório. et au-delà de leur douleur, de comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans leurs symptômes. E, para além da dor, compreender o que está em jogo no sintoma. Qu'est-ce que leur symptôme vient montrer et masquer à la fois. O que esse sintoma vem mostrar e o que ele vem mascarar, por outro lado. Comme toujours, le symptôme à la fois dit quelque chose cloche, É como sempre, né? O sintoma diz, por um lado, alguma coisa não está funcionando, et à la fois, je ne sais pas ce qui cloche. e por outro lado, eu não sei o que é que não está funcionando. Donc le symptôme, c'est une ambivalence, un compromis. É uma ambivalência o sintoma, né? É um compromisso. Et souvent, avec les adultes, la relaxation leur permet d'élaborer E com les frequência, difficultés personnelles dans lesquelles ils sont pris. a relaxação permite ao adulto elaborar um pouquinho para que ele compreenda a situação na qual ele está inserido. Et auquel le symptôme que le symptôme vient manifester. E a situação em que o sintoma vem se manifestar. Souvent, la relaxation avec l'adulte se continue par une psychothérapie. Normalmente, a relaxação com o adulto dá sequência a um processo de psicoterapia. Parce qu'en effet, elle a donné la parole au corps. É, porque com efeito, sabe o que ela fez? Ela deu a palavra ao corpo. Ai, que lindo, né? Muito lindo. Alors, qui peut pratiquer la relaxation thérapeutique? Quem é que pode, então, praticar a relaxação terapêutica? Ben, tous ceux qui ont envie de s'engager dans l'aventure, Todos aqueles que estiverem com vontade de se engajar nessa aventura, dans ce travail, puisqu'il faut que le thérapeute en relaxation ait fait ce travail lui-même. tô nesse trabalho, porque é necessário que o terapeuta em relaxação tenha vivido esse recurso em si mesmo, essa experiência em si mesmo. Et qu'il ait compris qu'est-ce qui peut se passer Que ele, au travers de cette méthode. que ele compreenda tudo que pode se passar através desse método. Alors donc, les psychologues, les psychomotriciens, enfin tous les praticiens, les psychomotriciens, les psychologues, les médecins, les orthophonistes. Então, a gente tem os psicólogos, os psicomotricistas, os fonoaudiólogos, os médicos, qualquer um profissional que se ocupe da saúde. Voilà, tous ceux qui s'occupent des difficultés des patients, lesquelles difficultés passent préférentiellement par le corps. Todos aqueles que se ocupam das dificuldades do paciente, sobretudo as que passam pelo corpo. Mais qui, évidemment, ont besoin d'être parlées et identifiées. Mas dificuldades que, evidentemente, têm a necessidade de serem faladas, né? Voilà, je redis la phrase de Bergès. Trouver une place d'où on peut parler. Ela rediz, então, a frase do Bergès, encontrar um lugar do qual a gente possa falar. Voilà. Donc, il peut y avoir des questions, comme vous voulez.
como vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma questão para colocar, fiquem à vontade. Pratiquement, c'est un travail qui dure environ une année, É um trabalho que dura aproximadamente um ano, à raison d'une séance par semaine. com sessões de uma vez por semana. Mais c'est le patient qui dit à quel moment il va arrêter. C'est lui qui sait. Mas é o paciente que vai nos dizer em que momento ele vai interromper. É ele que sabe, Ce n'est pas nous. não somos nós. Sí, Débora ahí levantó la mano, así que adelante. Abrí el micrófono porque está apagado. Débora es de Uruguay. Bueno, exacto. Bueno, voy a hablar despacito, ¿no? Así se va haciendo la traducción. Sí. ¿Va bien así? ¿Va bien así? Muy bien. Bueno. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar acá reunidos, de estar escuchando. La possibilité qu'on soit réunis ensemble. De escuchar a la profesora. Tuve la oportunidad de estar con Vergés también en Buenos Aires, en jornadas de formación, y es un referente para Uruguay. En Buenos Aires, elle a eu l'opportunité d'être avec Vergés en formation. Exacto. Y bueno, hace más de 20 años que estamos trabajando con trastornos de la conducta alimentaria utilizando la técnica de relajación. Olha, il y a 20 ans qui sont en train de travailler avec les troubles alimentaires avec la relaxation. Oui. Eso. Ouais. En un equipo interdisciplinario de formación psicoanalítica. Dans une équipe multidisciplinaire d'orientation psychanalytique. Psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, trabajadores sociales, psicomotricistas y nutricionistas. Bon. Bueno, quería como compartir una reflexión a modo también de disparador, ¿no? Elle voudrait partager une réflexion comme un trigger, un gatillo. Ahí va. Un quoi? Qu'est-ce que c'est ce morceau de l'arme? Cleft, cleft. Inspira. D'accord. Inspiración, inspiración. De inspiración. Ahí va. Ahí va. Oui. Y la relajación ha sido una herramienta excepcional para poder transitar lo que la profesora decía, el cuerpo real, la imagen y el cuerpo hablado. Sí, que le corps, la relaxation, c'est un outil vachement intéressant pour qu'on puisse mettre en relation le corps réel, l'imaginaire et le symbolique. Oui. Teniendo el tono muscular como el primer registro comunicacional. En ayant le tonus musculaire en tant que premier registre émotionnel. Oui. Y encontramos ahí, además de la posibilidad de destrabar la palabra, las huellas o en la historia del sufrimiento, en el caso de los trastornos de las conductas alimentarias. Espera um pouquinho. Repete um pouquinho, Débora, que eu perdi, desculpa. Repete para mim, por favor. Bueno, que encontramos a partir del tono muscular utilizado ahí. En partant du tonus.
vehículo comunicacional, Oui, los orígenes, la Oui. posibilidad de encontrar el origen, la historia de los procesos del sufrimiento. Sí, Del on a sufrimiento. la possibilité de trouver les origines des souffrances par rapport au tonus en tant Oui. que. En el caso de ahora de una joven que estaba transitando la experiencia de relajación, pongo como ejemplo. D'une jeune fille qui était au milieu d'un processus de relaxation. Como ejemplo, las zonas del cuerpo que fueron como ubicadas obstáculo en el vínculo, en los vínculos primarios y posteriores. Elle a trouvé les points du corps qui étaient l'obstacle pour les relations primaires et d'autres relations après. Ubicado, por ejemplo, y termino por acá, es para pensar nada más, como una experiencia, la zona del cuello, como una zona importantísima de integración. Del cuello. El cuello. Ah, pescoço. Ah. Comme, voilà, une des points importants pour cette fille, c'était le cou. C'était un moment important de liaison. Bien. Una vez que se encuentra eso, que se puede poner en palabras, se despliegan otras posibilidades a partir de la relajación. À partir de relaxation. Quand on retrouve ce lien, on peut passer à d'autres choses. Quand on peut parler de ce lien, on peut passer à d'autres choses. Gracias nuevamente. C'est intéressant. C'est intéressant. Bergès disait souvent que la bouche et enfin toute cette région, c'est à la fois celle qui se nourrit et celle qui parle. La bouche, ça rentre par la bouche pour se nourrir et ça sort de la bouche pour parler. Então, o Bergès sempre dizia que essa região, né, ela é muito importante porque entra a comida, mas sai a palavra, né? Muito legal. O corpo e o olhar do outro, é nesse texto que está isso. Maravilhoso. Acho que é interessante também, né, a pulsão aí, né, Maricá? A pulsão, La question de la pulsion. questão pulsional, né? Oui. Na medida que a palavra toma um lugar, né? À la mesure où la parole prend une place, où les mots prennent de la place. Oui, ben oui. Né? Muito interessante do seu trabalho, Débora. Muito mesmo, Débora. Oui, c'est intéressant. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Bom, por aí a gente pode ver que a relaxação tem muita coisa, né? Não é uma simples técnica e um simples método, né, Maricá? C'est un travail. Envolve toda um estudo, uma formação, né? Com certeza, com não é? certeza. E acho que o livro traz muito isso, né, Maricá? Acho que o livro esclarece bastante. Oui. Bastante. Ele é como se fosse vai trazendo todos os pontos, né? Da abordagem, as indicações, né? Ele é bem interessante, assim, vale a pena lê-lo. Muito legal o livro. Ô, ¿Dónde? a gente.
os grupos de supervisão. Se você quiser participar conosco, a supervisão com a Maricá. São 2 a cada semestre. É bem interessante. Se queiras. Después tienen que pasar los datos para eso, para Sim. que... ¿Sí? E a Fabiana está contando que usou. Fabiana fez a formação na primeira turma e Foi. que usou no colégio. Vamos tentar trazer a formação para o Rio. E queremos convidar todos para fazer parte desse caminho conosco, não é? Dos grupos de supervisão, As da novas formações. das novas formações. E agradecer imensamente ao Marcelo essa oportunidade única da gente estar com essa tradução maravilhosa. No, soy yo que agradezco, te agradezco, Vera. Quiero agradecer también a María Luisa y, por supuesto, a Marica por darnos su tiempo. ¿Y dónde puede encontrar este libro? Onde? ¿Dónde? Pues María Luisa tiene algunos ejemplares, ¿no, María Luisa? Tenho, Sí. tenho. Puede preguntar a María Luisa en Salvador, también en Fortaleza a Daisy Campos. Y también Corpora, EU, va a estar en el Congreso de Campiñas próximo Sim, noviembre y ahí vamos a tener un stand donde van a poder conseguir el libro, ¿sí? Con todos los otros libros de la editorial. Uhum. Bueno, merci beaucoup, Marica. Muito obrigado, María Luisa y Vera. Y obrigado a todos por participar. No es un horario habitual, pero lo bueno es que queda grabado. Lo vamos a subir al canal de YouTube de la editorial. Así que les dejo, si quieren despedirse, eh, adelante. beijo a todos. Beijo, Maria Luísa. Beijo, Marcelo. Beijo. Boas Tchau. vacances. Ciao, merci Chao, chao. beaucoup. Gracias a Beijo. todos. Beijos, Ciao. obrigada. Merci. Chao, chao. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Tchau.